Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Fighter e o Careca. Já não fazíamos um episódio há algum tempo, eu confesso que já estava com algumas saudades. Não sei se o Diogo também estava. Também estava. Momentos também. Mas foi fixe, também foi fixe parar um bocadinho para ganhar novas bagagens e novas cenas para dizer. Hoje trouxemos a estúdio um mano conhecido por muitos como Dino Santiago, mas ele hoje não é o Dino Santiago. Hoje quem está cá é Claudino Pereira. E como quem está cá é Claudino Pereira, eu vou começar com aquela pergunta bem básica, que é: quem é o Claudino Pereira? Oh, mano. Okay. Antes de mais é um prazer estar aqui convosco. Já vinha falando com o João sobre, e agora hoje tive a oportunidade de conhecer o Diogo também. Prazer. Neste espaço incrível, grandemente, sim senhor. Espero que vocês depois façam um dia uma filmagem assim pelo espaço para divulgar. Porque o Claudino Pereira gostou e o Dino Santiago acho que vai bater aqui uma perninha. Muito bem-vindo. Mas o Claudino Pereira é antes de mais um puto bué sonhador. Sinto que aquela criança interna, ou seja, quem se transformou em adulto foi o Dino Santiago, mas a Claudino Pereira manteve-se aquela criança que só agora é que eu a consigo estimular no sentido de dizer que tens o direito de errar, tens o direito de experimentar e não te sintas o patinho feio literalmente, coitado dos patinhos, né? Mas não te sintas nem essa ovelha negra, coitado das ovelhas também, da família por quereres ver outros horizontes, querer sentir a fé e não as religiões. Então, pronto, o Claudino sinto que sempre viveu nesses conflitos. O Claudino cresceu no meio, ou tu cresceste no meio de uma família extremamente religiosa, certo? Bastante. É? Católica. Extremamente católica, okay. Mesmo católica, apostólica, romana, literalmente... Cabo-verdianos, não é? Cabo-verdianos a residir no Algarve. Tu nasceste em Cabo Verde ou no Algarve? Eu já nasci em Quarteira, precisamente no Algarve. Filho de Quarteira, em 1982. Meus pais, a minha mãe chegou nesse ano, precisamente. O meu pai já tinha vindo em 72. E depois faz a viagem para Cabo Verde, porque decidiu que estava na altura de ser pai. Passou por Fátima antes, para que, lá está, como um católico, ele acreditou, foi pedir para que a Nossa Senhora de Fátima lhe ajudasse a escolher uma boa mulher e, acima de tudo, uma boa mãe para os filhos. E, com base na sua fé, ele foi construindo a sua família e aqui estamos, não é? Eu e os meus irmãos, agarrados uns aos outros, mas muito fruto da fé dos meus pais. Uma fé que trouxe muita coisa boa, mas que ao mesmo tempo eu sinto que me tornei refém dela conforme o tempo foi passando e eu fui me apercebendo o que é a instituição, a religião da Igreja Católica, o que fez, as atrocidades que cometeu ao longo dos milénios, podemos mesmo assim dizer, e depois nos últimos 6 séculos, o grande mal que gerou em nome de Deus. E sabendo nós que era tudo em prol do poder e do controle. Ainda assim, ideias... continua a não ser muito diferente, apesar de eu acreditar que existem pessoas melhores agora à frente. E as ideias da Igreja Católica são ideias bastante positivas, ou ao menos são. E são coisas mesmo bastante interessantes. Eu vejo, ou seja, por isso é que eu digo, quando vejo a forma como o meu pai vive, e a minha mãe e os meus irmãos, a minha irmã e o meu irmão também são católicos praticantes, a forma como eles sentem a fé e como eles vivem o serem católicos, é bonito de sentir, estás a ver? E é verdadeiro. Eu antes achava que era muito na condição de cordeiros, estás a ver? Mas não, vejo que são pessoas que têm a sua opinião própria, têm a sua forma de lidar com a vida e são pessoas da ação e são pessoas da caridade. E isso são virtudes que eles adquiriram graças a esses ensinamentos bons que a Bíblia também traz. Estás a ver? Eu como dediquei muito a história, a estudar a história da humanidade e os comportamentos humanos, infelizmente fixei muito nas coisas menos boas. E pronto, agora também tenho que mudar esse chip,
mas ao mesmo tempo fez-me olhar para outras religiões com... Estou a sentir que estou a falar com delay. Eu também estou a sentir bué. Não, mas é fixe. Dá-lhe aí, Mendes. Não, tranquilo, podes continuar a falar. Vamos esperar um bocadinho, o Mendes está aqui a resolver. Dá-lhe à vontade, fala. Estavas a falar dos teus pais? É isso. E das coisas menos boas que te focaste na parte da religião e da história da humanidade também. Exatamente. Fiquei eu com o delay no cérebro. Não, mas já agora faço uma pergunta daquilo que estavas a dizer aproveita. quando aqui o Patinho te perguntou quem é que era o Claudino Pereira. Tu disseste que só agora com o passado de algum tempo é que aceitaste errar e não, sem teres a pressão de ser a ovelha negra ou o patinho feio. Porquê? Porque por teres escolhido uma maneira diferente de viver a vida, sentiste que se calhar na tua família olhavam para ti como não é isso que podes fazer ou que deverias ter feito? É boa essa pergunta, Diogo. Sabes, eu sinto que só agora é que consigo acariciar essa criança porque descobri-me enquanto artista, descobri a minha voz, estás a ver? Descobri a minha voz interna e já consigo reconhecer. E a minha descoberta aconteceu em Cabo Verde. Até lá eu sinto que replicava muito os meus ídolos, estás a ver? Okay. Bob Marley, Marvin Gaye, Lauryn Hill, D'Angelo. Eu sinto que eu era muito reflexo da música que eles me traziam e tudo mais. E quando decidi abraçar realmente as minhas raízes, eu achar que estava a abraçá-las, Cabo Verde é que me abraçou e deu-me a minha identidade. E eu comecei a cantar em crioulo sem o medo de sentir que estava a apropriar-me. Porque depois ainda havia isso, estás a ver? Em Portugal, chegas a Cabo Verde, és estrangeiro e depois chegas a Portugal e és filho de estrangeiros. Nunca então, te sentes em casa. Nunca te sentes em casa. E em Cabo Verde, quando eu comecei a resgatar esse meu eu e a sentir que as coisas saíam-me naturalmente e tudo o que eu dizia não precisava de andar aos rodeios, o cérebro já não fritava porque saía-me só do peito. Ali comecei a encontrar a minha voz interna e comecei a comunicar comigo. E vá lá, tenho pessoas boas na minha vida que depois também souberam ser boas guias nesse sentido e deram-me uma liberdade de... mostraram-me que tu podes ser livre para escolher e que realmente a grande algema dos nossos sonhos, na maior parte das vezes, somos nós, estás a ver? Os grandes condicionadores. E a partir do momento que deu-me esse clique, eu não estou sempre a vigiar-me, porque tu automaticamente, todos os dias, há sempre uma forma de sabotares a tua liberdade, estás a ver? Então eu, todos os dias, ando ali a processar, escrevo nas canções o que preciso ouvir e as coisas vão acontecendo e vou-me sentindo realizado e sinto que vai sempre aumentando, não me sinto nunca a regredir. Isso é fixe. Noutros tempos eu sentia que, imagina, se falhassem alguma coisa, como o polícia interno está sempre a julgar e a castrar, é tipo, eia, fogo, já estou outra vez nesta cena que não queria estar. Eia, voltei outra vez à mesma estaca. Mas tu nunca voltas à estaca zero, estás a ver? É sempre... um passinho mais à frente. É um passinho mais à frente e depois um passinho ao lado. Mesmo quando dás um passo atrás, quando danças também recuas, avanças. E é a dança da vida. É só tu também confiares nela e saberes que não é... O estar bem, andar sempre em frente não é sinónimo de estares bem. Estás a ver? Podes andar sempre em frente e não estar a ver nada. Há uma expressão engraçada que às vezes dás um passo atrás, mas é para ganhar balanço. Para depois olha, estás a ver? Frente. Olha, tu para dar o punch. mas é mesmo isso. E acho que isso é a forma como a vida se desenrola. Não? Há alturas até que tens que parar, dar um passinho atrás, olhar e pensar para onde é que eu quero ir. Porque há situações da tua vida que quase te sentes perdido e se só estiveres a ir em piloto automático sempre em frente, se não pensares bem, se não parares e avaliares a situação, às vezes podes cometer mais erros do que se... Ok, vou dar um passo atrás. E aí as coisas correm melhor do que estar sempre a andar para a frente sem ver bem para onde é que estás a ir. É verdade. Pá, e é um grande perigo a cena do piloto automático porque realmente toda a nossa sociedade está formatada para o piloto automático. Por acaso é engraçado, eu agora estava aqui a pensar na questão do piloto automático. E eu até acho que há tipos de piloto automático, porque as crianças funcionam em piloto automático, na cena de elas só estão naquele momento. E de repente a cena de atenção delas desvia-se para outra cena, já se desviou, já estão noutra cena. Estás a ver? Ou seja, eu estou a tentar perceber, porque isto, a meu ver, é uma cena positiva. Só que há formas que... Eu acho que vai depender, da tua fase da tua vida também, não é? Tu, enquanto criança, não tem... A tua vida é muito diferente enquanto criança. Eu acho que à medida que vais crescendo e se calhar vais tendo mais responsabilidades ou vais tendo
outras pessoas com quem te preocupar também na tua vida, sem ser só... Mano, não sei. Tens que fazer as coisas de forma um bocadinho diferente. A cena também é que, tipo, por exemplo, tu tocaste no ponto máximo agora, que é a criança. O segredo da humanidade está naquela criança, estás a ver? Porque tu podes avançar, podes crescer, mas eu acho que a criança está sempre lá, não é? Depois, a forma como nós moldamos aquela criança, que é quando já, não é, a nossa consciência, quando ganhamos aquela consciência, é que nós já começamos a sabotar muita coisa. Mas essa criança, a verdadeira, está sempre no estado presente. E daí esse piloto automático que falas o tal sonhador. O tal sonhador. No fundo, ele tem um piloto automático que desautomatiza e automatiza. É isso, o gajo. As coisas vai vivendo as cenas. Gerir as coisas bem. E é fixe, mano. E depois é aquele sim e o não da criança que é sempre verdadeiro, estás a ver? Não é nunca para persuadir. Ou seja, se a criança não quer comer, não quer comer. Se a criança está com fome, vai e come, nem pede, estás a ver? E nós já não, muitos maneirismos, muitas gingas e ouves estás a ficar gordo e começas a sabotar e deixas de comer. A criança não, estás a ver? Ou tipo, estás muito magrinho e de repente começas a comer até ficares com bulimia e a criança não. Ou seja, sem dúvida. Eu, por acaso, no que toca a esta parte da criança, eu passei, acho que todos nós passámos, quando cresceres vais ver que era bom, era seres puto outra vez e não sei o quê. Mas eu, por acaso, não me sinto assim. Eu sinto que agora... Talvez assim, desde os 20 e tal até agora cheguei aos 30, estou a viver a melhor fase da minha vida. E até porque eu em criança, eu era um puto bué de nervoso e com bué problemas de ansiedade, então não me sentia assim tão bem. Quando eu recordo muito mais de coisas negativas da minha infância do que coisas positivas. Então gosto da fase em que eu estou a viver agora. Mas é engraçado. Com os seus problemas também, porque todos temos problemas, obviamente. Porque eu não sei se a grande maioria das pessoas pensa dessa maneira. Eu acho que a maioria pensa de forma diferente. Quando eu era puto ou quando não sei o quê, eu ouvi muito isso. E eu hoje em dia, já posso dizer que sou adulto, a partir dos 30 anos já és adulto. Já. Hoje, vou fazer 31 este ano, já acho que já sou adulto. Não, mas a cena de olhar para trás e pensar, não, estou a viver a minha vida, faço aquilo que quero, tenho a sorte de ter conseguido fazer daquilo que eu gosto, da minha profissão. Sorte e trabalho, obviamente, mas tenho... Muita gente queria, se calhar, ter feito da sua profissão uma coisa que gostasse também, e a maior parte... Se trabalhassem tanto como tu trabalhaste, eu percebo, perto. Mas há pessoas com mais oportunidades, a sorte também tem aqui alguma importância, queiras ou não, e... eu tenho a sorte de poder fazer aquilo que gosto. E olho para trás e digo, não, esta fase da minha vida está mesmo bacana. Eu gosto disso. Tu também, Dino? Sinceramente, eu também. Mas porque eu sinto, ou seja, conforme vais crescendo, tu vais-te apercebendo das tuas limitações. E eu era muito feliz na minha infância quando entrava para o meu universo. Ou seja, sempre me abstraía do que me cercava, ou seja, da miséria no bairro dos pescadores, ou seja, uma pessoa tentava sempre inventar alguma coisa boa, criar um mundo para fugir das maravilhas, para fugir daquilo. Ou era a desenhar, ou era a ver uma banda desenhada. Então, eu sinto que hoje eu vivo mais perto daquele sonho que eu tinha de menino. Então, realmente sou muito mais feliz agora do que era na minha infância, apesar de reconhecer que tive momentos de grande felicidade com os meus amigos, tenho memórias boas, mas também tenho muita memória que preferia não ter. Claro. Não ter. Claro. Mas quer dizer, essas memórias também fazem de ti quem és, não é? Claramente. A verdade é essa. A verdade é que os maus momentos ensinam-nos muito mesmo. E isso, tanto agora como adulto, estamos sempre... Eu achava que se calhar chegando aos 30... Também por aquela imagem que nós temos, se calhar, dos nossos pais enquanto somos crianças e adolescentes, que olhas para os teus pais, que na altura, eu, por exemplo, era puto, os meus pais tinham 30 e poucos anos, e tu achas que eles são senhores da razão, sabem tudo, controlam tudo na vida deles, e hoje em dia tu estás com essa idade e dizes, Fonex, eu não tenho controle nenhum sobre nada, como é que isto viver é o quê? Mas estás a ver, aí já cresce a nossa responsabilidade para quando formos pais também, não é? Que tu já sabes disso, que eu fui agora. Era isso que eu ia dizer. E eu, como pai agora, ou seja, eu sei que não... Não é eu sei que não... Eu já nem digo isso. Antes eu digo, eu sei que não somos perfeitos. Não, nós somos perfeitos, estás a ver? Com os nossos calcanhares daquilo e tudo mais, mas somos seres perfeitos. Se
tu pensares na harmonia do que é viver e estar vivo e tudo o que temos, estás a ver, para funcionarmos, mano, eu acho que não existe máquina mais perfeita do que a nossa, estás a ver? E então, hoje eu olho para o meu filho e realmente eu tento ao máximo não interferir na dinâmica de crescimento dele, estás a ver? É mesmo observar ao máximo, porque eu sinto que vou aprender mais do que eu preciso daquilo, estás a ver? Daquela energia, porque é uma energia tão pura, no estado tão puro, e que realmente nós é que começamos a... Faz coisa, ei, cuidado com cães. Se tiveres medo de cães, já vais meter esse medo à tua criança. Ei, cuidado e não sei o quê. E outras fobias que nós temos, estás a ver? E vamos passando aos nossos filhos, e sonhos, e se queres ser um atleta, tipo, se queres que o teu filho seja um atleta, se queres ser músico, queres que ele seja músico. Então, a bem ou mal, tu vais sempre metendo um pouco do que... Mas eu acho que nós podemos fazer isso e passar esses nossos gostos, mas não ser tão invasivo. E aí é que está a minha... Agora é que eu estou a aprender a ser alguém, estás a ver? Que eu acho que é tu olhares e saberes que tens uma relevância importante naquela vida, mas realmente, se calhar, a coisa mais importante que fizeste é simplesmente ser o canal para o trazer aqui a este mundo. Mas depois aquele ser tem que ser mais livre do que tu, estás a ver? E então o desafio tem sido esse. Tem sido assim todos os dias. É como tens que vigiar mesmo a tua mente todos os dias, porque nós estamos todos os dias sempre a sabotar uma cena e todos os dias és uma pessoa nova. Sem dúvida. Esse é o teu objetivo enquanto pai, que o teu filho seja mais livre do que tu? Man. Ou seja, não sei se é o meu objetivo como pai, mas pelo menos como Claudino. Eu sinto que é... Man, deixa-me ver como é que é uma criança crescer em liberdade, sem muitas condicionantes, tipo de um pai ou de uma mãe que, por algum motivo, trazem os seus fantasmas para fazerem parte da narrativa daquela criança, tá a ver? Se eu conseguir que ele seja um livro mesmo com folhas brancas e a escrever o que ele veio para escrever, mano, vou-me sentir bem realizado. E estarmos preparados para o que ele trouxer de menos bom e de menos positivo e de mais positivo, porque somos frequências. E eu acredito isso, tipo, eu não nos considero maus em termos de essência. Eu acho que o ser humano não é um ser mau. Simplesmente tem uma carga. Se tiveres uma carga muito negativa em ti, vais gerar muita coisa negativa à tua volta. Se tiveres cargas mais positivas, vais gerar muita coisa positiva. E se a gente olhar assim, porque quando tu metes o mau e o bom, já estás a dizer logo que um é melhor que o outro. Mas é engraçado ele estar a dizer isso, porque quando tivemos cá o teu mestre, o Alexandre Machado, ele disse que também, que é neuropsicólogo, ele disse que achava mesmo que o ser humano, na sua essência, nasce bom. Nós, por acaso, até discordámos e dissemos que achávamos que o ser humano nasce uma tábua em branco. Um livro em branco. E, portanto, depois são esses estímulos que podem ou não fazer uma pessoa boa ou má. Até porque mesmo uma pessoa má é uma coisa muito aberta. Eu conheço gajos que as pessoas dizem esse gajo é um ganda bandido ou isto ou aquilo, e depois é um gajo super bacana. Das melhores. Não é? E tu até dizes, porra, como é que esta pessoa diz que este gajo é isto? E, por portanto, isso é que é isso. Por isso é que eu discordo muito tipo da pessoa má, estás a ver? Porque essa pessoa má ama alguém, meu. Estás a ver? É boa para alguém. E é boa para alguém. E amor o amor é o estado puro da energia, né? Portanto, então, a cena da igreja, não é? O reino dos céus, está tudo dentro de ti, não é? É isso. Eu acredito. A noite e o dia. Eu sou fã de Jesus Cristo, por exemplo. Não sou católico, mas eu sou fã de Cristo. Porque isto também não era católico. Depois é o que é. Mas os ensinamentos dele, eu realmente fixei aquilo, sendo ele o que for. Um profeta, uma pessoa iluminada, um filho de um Deus ou um filho de uma energia maravilhosa. O que ele trouxe em termos de ensinamentos era maravilhoso. Ele realmente dizia, o reino dos céus está dentro de ti. Ou seja, ouve-te, escuta-te, confia na tua intuição, porque tu és um Deus, estás a ver? E tens tudo, o mau, o bom... Tudo. Exatamente. Pelo menos és o Deus das tuas escolhas. Claramente. Então, como nós temos sempre tendência em estarmos no síndrome da vítima, depois muitas vezes também culpamos tudo o que está à nossa volta e essa realidade tu é que constróis. E é lixado tu quando chegas a... Eu estar aqui a dizer és o Deus das tuas escolhas, mas hoje em dia eu percebo perfeitamente que não é fácil tu
fazeres as tuas escolhas só por ti, sem pensar nas consequências que vão ter nas outras pessoas. Nas pessoas que tu gostas, nas pessoas que não gostas, tu conseguires viver a tua vida como, não, eu sou o Deus das minhas escolhas, eu faço o que eu quiser. Isto é muita gira a gente dizer, mas depois pôr em prática é tramado. E às vezes tu próprio estás na dúvida do que é que queres para ti. Não sabes bem se queres mais ir para a direita, se queres mais ir para a esquerda, e isso é que é uma confusão do caraças. Mas o aceitares até isso, eu acho que o mais bonito está mesmo nessa aceitação. Tipo, aceitares tipo, que hoje simplesmente não consegues. Está tudo certo. Abraça essa energia de hoje não consegue, fica aqui no teu colinho. Amanhã é outro dia, estás a ver? E bué da vezes nós pressionamos de tal forma, não é? Quase a cumprir aquele objetivo que traçamos e que cegamos. E às vezes tu traças um objetivo, mas a missão realmente não está na concretização daquele objetivo, mas na forma como tu soubeste gingar até ele, não é? E às vezes a gente esquece, e às vezes nessa ginga podes até mudar o teu objetivo. Exato. Mas isso é que é giro, é que muitas vezes quando uma pessoa aponta um objetivo e é tão obstinado ao ponto de dizer eu estou-me a cagar para tudo, eu só quero este objetivo, quando lá chega, não usufruiu do percurso. Não. E chegas, não chegas àquela pessoa que sonhou ali. É outra pessoa já. E normalmente não te sentes satisfeito. Não. Porque é tipo, já tenho isto, e agora? O que é que há mais? E passas uma vida toda assim, e quando dás por ti, tiveste família, tiveste tudo, mas estavas com o piloto automático. Aceitar, mano. Ligado ao contrário. E agora, tu sentes que, tenho de fazer esta pergunta, tu sentes que na tua vida, porque apesar de estar aqui o Claudino Pereira, sentes que na tua vida enquanto artista ou enquanto os teus projetos que tu tens na tua vida pessoal que não têm a ver com artista, tu sentes que houve alguma altura em que viveste um bocado em piloto automático porque cumpriste um objetivo hoje e já estás a pensar no que vais fazer a seguir e já estás a pensar no que vais fazer a seguir, ou conseguiste sempre usufruir do teu processo enquanto pessoa? Não consegui sempre. Ou seja, eu partilho, eu sou um daqueles peões que já acabava um objetivo, abraçava o pessoal e já estava a ver o outro logo lá à frente e ia... É tipo uma masturbação, estás a ver? Não é ou seja, não é o ato de fazer amor, é tipo, aconteceu aquele prazer e de repente, tipo, ok, qual é a próxima, estás a ver? E agora não, agora eu sinto que eu realmente, apesar de viver numa fast lane, eu consigo separar as coisas, consigo olhar e ficar mesmo muito grato porque comecei o processo de visualização e quando eu comecei a visualizar as coisas, a minha vida mudou. Mas nem é... Normalmente é o 180, né? Porque senão 360, como a Cátia Maurício diz, voltas ao mesmo spot. Mas aquele 180, incrível, mano. Eu tipo, os concertos, com o poder da visualização, tu consegues mesmo... E aí é que eu nos sinto deuses. Das nossas... Porque como é que é possível eu ouvir pessoas a dizerem, não é? Ouvir grandes mestres a falarem sobre a visualização, mas depois tu não experiencias a cena, tu não, parece só uma utopia. Pronto, alguém está a falar. E depois percebes que visualizar, sentir e agradecer tem que ser essa tríade. Porque só visualizares, mas depois também não sentires, não se materializa. E depois, se não fores grato, também materializa-se uma vez e não volta a acontecer. Então esse exercício constante tem sido a minha vida e eu consigo bater mesmo de cara. Eu quase que sei como é que vão ser os concertos, estás a ver? Mas o mais fixe é que é sempre melhor do que aquilo que eu depois... Porque tu nunca desejas assim tanto quanto o que o universo tem para te dar. De repente tu vês assim, como é que é possível isto ainda estar a acontecer assim? Estás a ver? Como é que... Por exemplo, hoje, né? Estou aqui a fazer estou a ter esta conversa. Não é a primeira vez que eu estou a ter uma conversa assim no microfone como Claudinho Pereira. E no mesmo dia, tipo, dos prémios Play, as nomeações. E eu, quando fiz o Crioula, ou seja, o Mundo Novo, eu desejei muita luz e foi bem abençoado, não é? Ganhou três prémios, o meu cachê triplicou no dia seguinte. E quando fiz o Crioula, foi um álbum que inicialmente era dedicado a Giovanni, mas como teve 2 fases, ainda pude dedicá-lo na segunda fase ao Bruno Candé e ao Giovanni. E eu desejei bué, tipo, eu curtia bué que este disco fosse tipo, reconhecido, tipo, fosse nomeado para eu poder retribuir às famílias, estás a ver? Mano, hoje
4 nomeações, estás a ver? O artista mais nomeado e em categorias bué importantes para quando tu constróis uma obra. E Antes parece de mais, que não é parabéns, nada. antes de mais, Não, parabéns. obrigado. Vocês é que deram sorte, escolheram bem aqui. Tipo, e tu pensas, não é nada, é só uma nomeação. Não, mano, não é só uma nomeação, mano. Para já são 4 e depois nos prémios em que toda a indústria, e este ano foi a primeira vez que os técnicos de som, técnicos de luzes, os artistas, os agentes, todos eles também puderam votar. E foi um júri de 180 pessoas. Então, nunca foi tão inclusivo. E mesmo assim, sentires que a indústria que está à tua volta reconhece a tua obra e reconhece-te acima de tudo como pessoa, faz-me sentir mesmo pleno, Grato, estás a ver? grato. E grato. Estás a ver? Então, mais uma vez, é a cena da visualização. Tipo, eu nem pedi tanto, mas vem sempre um bocado mais, porque tu metes o fator... Mano, e a gratidão é das cenas mais importantes que a gente pode nutrir dentro da alma, porque faz-te realmente querer ser sempre o melhor de ti, mas lembraste que muitas vezes és o melhor de ti quando os que estão à tua volta também estão bem, mano. Estás a ver? Tu, em quarteira, quando eras miúdo, já fazias esses processos de visualização? Tipo, ainda de forma... abstrata. Yeah, Ou fazias? seja, hoje vejo que os meus exercícios eram exercícios de visualização. Porque eu, como não tinha, estás a ver, eu sonhava. E depois eu lembro-me, comecei a desenhar com caneta Bic, depois passei para o aerógrafo. Ninguém tinha aerógrafo na minha face, estás a ver? Mas namorei com a Natália e ela um dia ofereceu-me um aerógrafo. Ou seja, as coisas que foram acontecendo e eu, imagina, estudava um movimento de história. Como era viciado naquilo, história de arte, eu ia e ofereciam-me um livro específico de um artista. Estás a ver? Cenas assim. E a minha família não tinha nada, mas eu conseguia sempre tudo. Então, e era esse sonhar, era a forma como eu sonhava. Ou seja, que na minha cabeça era sonho. Mas não, mano, era um gajo a materializar coisas que desejava muito. Estás a ver? E outra cena que é bem importante é realmente tu, quando desejares algo e visualizares, teres uma intenção boa no que tu estás a intenção tem que... Não pode ser uma cena de tu querer ser mais do que o outro. Estás a ver? Por exemplo, é de ti, aquela autorrealização pessoal, mas que não vai interferir com alguém ficar pior do que tu ou mal. Tem que ser uma cena que sai ali do fundo, mas sem ser motivado pela inveja, sem ser... Mano, e faz diferença. E até eu vou-te dizer mais, que eu acredito que quando tu, seja qual for a área da tua vida, quando tu fazes as coisas por ti, porque tu queres fazer porque tu gostas, ou porque queres evoluir, tu queres ser melhor amanhã do que és hoje, as coisas correm sempre muito melhor e consegues chegar muito mais longe do que se tu fizeres só para ser melhor que os outros. Mano, e essa competição diária contigo dá prazer. De início parecia-me uma luta sem fim, mas, mano, é prazeroso. Mas sabes que ao início é uma luta sem fim para toda a gente. E por isso é que nem toda a gente consegue fazer isso. Estás a ver? Mesmo mas é lindo. Não é? É lindo quando tu consegues meter-te fora e pensar assim, puta, conseguiste mais esta. É lindo. Tipo, como é que é possível, mano? Estás a ver? Quando eu recebi a cena da GQ, mano, eu lembro-me perfeito. Tanto quando subi ao palco, eu nem consegui esconder a cena que senti. Estás a ver? Para já foi a Mayra que me entregou e o Lourenço Ortigão, mas tipo aqui, falando da Mayra, é uma pessoa que eu admiro bué. E ela estava comigo no jantar, na boa. Eu já sabia que ia receber o prémio, mas ela estava ali comigo no jantar e estávamos ali com assim, tipo, a Mayra é que devia ganhar uma cena destas. Mano, estava ali ao meu lado e ela já sabia tudo e que me ia entregar o prémio. E eu cheguei lá, mano, e eu não consegui evitar, eu era assim... Mano, o meu pessoal lá no meu bairro só deve estar tipo GQ, nigga. E eu disse mesmo, estás a ver? Mas foi uma cena, porque eu sei que o meu pessoal, eu sei o que é que o meu pessoal ia sentir, estás a ver? Com aquela... Então eu tento sempre, levei o meu irmão, para o gajo estar comigo nesses momentos. Eu tento sempre levar alguém que nasceu ou cresceu comigo para viver a cena comigo, porque eu sei que aquela pessoa vai sair, foda-se, aquele gajo, mano. Ei, sonhava bué, olha o lacrau, mano, está ali mesmo. A viver as cenas, a receber assim... Pá, e é uma cena... Quando fui tocar ao Central Park em Nova York, tinha 3 primos meus que tipo, viviam em Nova York na altura. Não, 2 viviam em Boston e outro... E eles foram lá ao Central Park. Pumba, de repente estou na filmagem, estão lá
Eles eram os únicos que sabiam de onde eu vinha, mano. O resto estava ali tudo, uau, Dino de Santiago, uau. E eles, Lacrau, foda-se, Lacrau está a viver aqui no Central Park. Mano, então essas cenas são... Mano, não há dinheiro que pague isso. Esses momentos são muito bons. Então quando tens alguém que cresceu contigo, ou pessoas que te conhecem mesmo para além do artista ou do atleta que és, faz toda a diferença. Eu também já tive alguns momentos desses na minha vida, ir competir ao estrangeiro e malta que eu gosto muito de vir comigo e pá, faz toda a diferença, queres ou não. Eu até posso dizer, na competição em si, não me faz assim tanta diferença, porque eu estou super concentrado. Eu habituei-me desde sempre a lutar no estrangeiro, na casa dos outros, então não me faz assim tanta diferença. Mas o pós-combate, seja uma derrota, seja uma vitória, faz toda a diferença. Porque tens ali, se perdeste, tens os teus amigos, a tua família a dar exatamente. Se ganhaste, está tudo a festejar contigo. Então é uma festa do caraças. É fixe. E tu tentas de alguma forma dar de volta a quarteira a esse pessoal que não é que, ou seja, que te, como é que eu tenho a dizer isto, que de alguma forma te admira, não é? Embora sejam teus irmãos, admiram e partilham o teu sucesso de alguma forma, estás a ver? E é isso que tu gostas, de partilhar o teu sucesso. Mas eu sei que tu, através do Sou Quarteira, também estás a tentar fazer com que outros manos tenham sucesso, porque são bons, não é? Porque têm talento, não é? Mano, eu costumo mesmo dizer, tipo, ou seja, em Quarteira tens mais de 1000 Dinos de Santiago, estás a ver? Porque eu cresci, toda a gente, tu cresceres com tanta gente talentosa. Deixa estar, é o teu. Mas é cresceres com tanta gente talentosa e que te inspirou tanto e outras pessoas em quem tu te espelhavas, estás a ver? E depois chegar à Quarteira e ver que eles estão felizes com o que me está a acontecer e a sentirem como se fosse com eles. Então, este sonho do Sou Quarteira, que não aconteceria se não fosse olha que chegaram a Lisboa hoje. Este dia é sagrado. O Miguel, a Inês, que vive em Londres, e a Naomi, que vive agora em Lisboa também. Foi ali, estás a ver, 4 pessoas que se juntaram para simplesmente materializar uma coisa que a cidade já o era. Só as nossas experiências fora, lá está, é o tu saberes retribuir a cidade, é utilizar a tua experiência e os canais que conseguiste ligar e fazer com que eles prestassem atenção a ti, para de repente, olha, tipo, mas dás um chute numa pedra, sai outro time de Santiago, não queres? Estás a ver? E começares a ver o orgulho outra vez, as pessoas a sentirem aquele orgulho por serem quarteirenses. É algo que na tua época se calhar não havia tanto. Não havia, mano, havia muito. Mano, Quarteira era um penico no inverno e era um balneário não de luxo no verão, e tinha o bairro dos Pescadores, que era um poço de crime, de sujidade, tinha uma vala aberta, mas tinha pessoas, resilientes, fortes, bonitas e com muita força, que tinham chegado do ultramar e que ali tiveram que aprender a conviver e a sobreviver. Mas, mano, fez muita gente bonita. E, felizmente, com a Sou Quarteira pudemos mostrar isso, ir aos vários cantos do mundo onde tinhas quarteirenses já singrados e a triunfarem, mais os que estavam na cidade, mas que não como o exemplo do Saci, que está na cidade, tentou muitas vezes sair, mas voltava sempre porque sente que ali é que era feliz, e hoje assina com a Sony, estás a ver? Então, não há prémios, nem concertos, nada. Eu estava mais nervoso quando o Saci foi para a Sony para assinar aquele contrato do que quando fui eu próprio assinar o meu contrato pela Sony, porque é saberes, mano, tipo, este puto estava no Bairro dos Pescadores a cantar Black Company, não sabe nadar, a cantar e a replicar, ele é puto mesmo, estás a ver? E hoje transforma-se num dos grandes MCs do nosso país, respeitado por todos no game, mas depois não havia, era a forma de chegar aos sítios, estás a ver? Pela porta da frente, em vez de ser só pela porta. E ali não, foi pela porta da frente, e foi realmente o talento dele a convencer a editora a querer assiná-lo e fazer-lhe uma proposta de, olha, tens 3 propostas, escolhe. Estás a ver? Isso não acontece muitas vezes. E há mais talento no Algarve? Tu também fazes parte da associação da do Beyond, Sul do South Music. South Music, exatamente. Olha, que vai acontecer muito brevemente e vai até 2027, porque
Faro está-se a candidatar como capital da cultura. Ok. E então, o que é que acontece? É a elevação dos artistas algarvios. A elevação dos artistas, esse é o grande objetivo, de realmente haver um foco para os artistas que são do Algarve. Há muitos artistas algarvios que já triunfam, a Áurea, o Diogo Pissarra, o Nuno Guerreiro, a própria Carminho viveu grande parte da vida dela também a estudar na infância no Algarve. Tens muita gente, só que ninguém sabe que são algarvios, porque têm sempre que sair do Algarve para conseguir fazer algo. Então ainda há muitos talentos por lá, e desta vez vão ser 33 a mostrarem os seus talentos para toda a indústria nacional, para várias salas, para a SPA, para a GDA, para a Audiogest. Ou seja, vão haver muitas palestras, depois vão haver incentivos para se apostar nos projetos mais fortes e materializar em álbuns, formação. E é um projeto que nasce na Câmara Municipal de Faro com muita força, muita dignidade. Eles oferecem a estadia a toda a gente que vem da indústria para poderem lá estar tranquilos no Algarve. Tem a Ilha da Colatra para quem quiser ir fazer uma semana de camp com um projeto, financiam e dão a estadia, dão tudo. E tudo isto para realmente fazer com que a região cresça e que não precisem estar sempre a sair para... Então quero fazer uma pergunta também no que toca ao projeto do Sou Carteira, que é, em que consiste, o que é que vocês fazem efetivamente no projeto? Para quem não conhece, para saber, ok, eu sou de Quarteira, até pode haver malta que é de Quarteira que vai ouvir isto e que diz, ok, em que é que consiste o projeto? Ajuda artistas, mas o que é que fazem efetivamente? O festival, olha, para já, quando ouvirem, e isto é uma coisa que a gente sentiu que na cidade não perceberam muito bem isso, chegou uma altura que pensavam que Sou Quarteira era nosso, estás a ver? Mas não, Sou Quarteira realmente é uma plataforma que vem servir e catapultar os valores da cidade. Ou seja, por exemplo, um exemplo crasso foi do festival. Todos os artistas que vieram de fora, o primeiro cachê, nenhum cachê foi discutido, que é o que muitas vezes ofende a integridade artística, que é quando tu dás o teu valor e de repente vem logo tipo, querer negociar, e tu já quase tens de dar por cima, que é para depois cair no negócio e bater. Então foi logo assim, qual é o teu valor? Exatamente a mesma coisa. Qual é o teu valor? É este, pumba. Os de Quarteira, pelo síndrome de não se sentirem ainda grandes, eram muito baixos. E nós dobramos o cachê de toda a gente. Estás a ver? Isso foi logo um exemplo. Não, vamos catapultar as mentes das nossas pessoas. E depois, desde da equipa de técnicos, de luzes, sons, montagem de palco e tudo mais, fomos todos comer, onde tu foste, ao restaurante La Cabane, onde toda a gente, era carta aberta, podias comer o que quisesses. Ninguém era mais que ninguém. Nem o artista era mais que o condutor que o levou ao concerto. Nada. E comias bem, hein? E comias bem. Todos os palcos, não havia cabeça de cartaz. Todos os nomes estavam com a mesma dimensão. Depois, naturalmente, tu sabias quem eram os cabeças de cartaz, mas, por exemplo, tinhas... E eu lembro-me que muita gente ficou ofendida quando viu e estava, por exemplo, o Halloween a tocar mais cedo do que alguém. Mas não foi... Nem desse tipo. O Halloween, talvez, para mim, naquele cartaz, era o artista mais gigante, a par do Sam, a par da Mayra, a par do mundo. Mas tinhas o Plutónio, tinhas o Michelau e deu para sentir, né? O Sacica, a Eva, o Perigo Público. E aquele depois... de inglês, aquele chaval inglês. O Coach Radical. Era tão forte. Foi incrível. Depois desde dos DJs, o Quan, já teve. O Bigo. O Quan também já teve. Estás a ver? O Quan, o Bigo, o Progressivo, o Pedro, o Mano Branco. Foi lindo, estás a ver? Ou seja, eu não achava que ninguém era mais que ninguém. Só que depois tens que cumprir horários e claramente é verão, quem toca mais cedo é penalizado. Mas tu não podes fazer muito mais a não ser a boa vontade de criar... Até se tu estás a fazer isso, se a vossa associação, o seu quarteiro... Eu até fui o que fiz, não percebo, que ali os produtores, o Anomi, o Miguel e a Inês tiveram que criar todo o conceito de imagem, eu fiz mais a curadoria e o protocolo de trazer as nossas pessoas e estarmos ali foi quase mais uma ação de charme, que muitas vezes leva-te muito tempo, mas... Claro, isto para dizer, se o vosso objetivo é que toda a gente se sinta igual ali, que os artistas, sejam de Quarteira, sejam de fora, se sintam iguais, é compreensível, se calhar o Halloween tocar mais cedo do que outro artista, até porque se eu fosse um artista super conceituado, não ficaria ofendido por isso, até ficava contente porque se calhar estava a dar oportunidade a alguém mais novo que eu de crescer. Isso eu penso da mesma forma enquanto lutador, tu seres lutador e ires lutar na cabeça de cartaz, mas isso é muito ou não. Isso, é muito culpa também da indústria, estás a ver, que mete umas...
umas tabelas que... Eu nunca dei menos de mim por tocar mais cedo ou mais tarde. Olha, tens o exemplo do... Fui tocar ao Primavera Sound, no Porto. E toquei, eu ia abrir o dia. E estava uma chuva torrencial. O concerto começava às 5, eram 4h30, ainda estava a chover torrencialmente e ninguém podia entrar no recinto porque eles têm o seguro e se acontece alguma coisa antes do horário, eles perdem direito ao seguro. Então foi ali uma coisa difícil. E eu, pronto, olha, tipo, não vou... Mas vou ter mesmo que ir para o palco, vou ter que ir. E estava a ir, estás a ver, mas só que eu... Mas como é que é possível estar a chover assim? Eu não visualizei isto, meu. Eu estava a ver luz, estava a ver eu no meio das pessoas e coisa. Manos. E 54 foi quando eu cheguei perto do palco, já tinha parado de chover. E quando eu subi já eram 5:02. Mano, começa a ver o pessoal todo a descer, bué da sol, todo o people a descer. Fui lá para baixo. As imagens mais lindas que eu tenho foi nesse festival. E o meu concerto foi o concerto mais visto pelos jornalistas nesse dia. Estás a ver? Porque depois choveu outra vez torrencialmente. Então, estavam todos... Mano, eu disse assim, não, esquece. Um gajo tem mesmo que confiar no que vê e no que sente, porque eu vi aquilo. Tipo, mas não chovia na minha... Eu só estou maluco. Mano, e aquilo... Até hoje a minha equipa está toda... Toda a gente ficou tipo... Tipo, Dino trouxe o sol ao Primavera, estás a ver? E tem a ver bem com isso, estás a ver? Eu toquei à tarde, mas eu fui com a vontade de quem está a fechar o palco, estás a ver? Não fui naquela do, ei, agora lixaram, vou aqui abrir uma o coisa palco. engraçada, eu enquanto lutador preferia, em vez de ser o último combate da noite, ser logo o primeiro, que era para ver o resto dos combates e estar relaxado, epá, já ganhei, já perdi, mas estou a ver os fights, ir até ao fim, às vezes ainda mais... Nos desportos de combate não é como nos concertos, que nos desportos de combate as coisas atrasam-se quase sempre, vou dizer. A não ser que a gala dê em direto na televisão, hoje em dia tenho a sorte de poder dizer que a maior parte dos sítios em que luto já dá em direto na televisão ou dá em direto para algum canal mais importante na internet. Então há horários a cumprir, mas 90% das galas até chegares aqui atrasam-se. E nunca é 1 hora ou 2, às vezes atrasam-se mais. Pá, se és o último combate, é uma estucha do caraças. Um atleta que está habituado a deitar-se às 10 da noite, quando dás para ti, estás a competir à 1 da manhã. Pois. Já aconteceu, já a última que eu fui ver ali do Strikers League em Carcavelos acabou, era para aí meia-noite e tal a 1. É tramado. Eu tenho uma Strikers League, por acaso, foi antes dessa, quase certeza, em 2017, quando lutei aqui em Carcavelos, foi a última vez que lutei em Portugal. Por acaso acho que até foi um horário mais... Mas eu como... Não era o combate da noite, aí até foi fixe. Sono, mano. Eu também sou um gajo que adormece às 10, mano, tu sabes. Os atletas têm a malta que faz. Pois, a pessoa já, quem está ali à meia-noite já não é mesmo. Claro, exatamente. Tu sentes isso também quando vais dar concertos? Sinto. Eu sinto porque, imagina, enquanto há muita gente que vai e fica nervoso antes de ir para o palco, eu é precisamente ao contrário, eu fico ansioso. Então o trigueiro está sempre a gozar, ei, mano, tem que meter uma trela. Porque eu estou ali atrás e eu quero já sentir aquilo que já visualizei. Queres aquela energia? Assim, deixa-me já sentir aquela energia. Tu estás cheio de energia dentro de ti até queres tipo, eu quero mandar isto cá para fora. Agora vou mandar isto cá para fora. Pá, e os concertos, não há um concerto que seja igual, estás a ver? Então, todos têm mesmo o seu quê de especial. E felizmente eu posso mesmo dizer isso, porque todos os concertos foram momentos únicos, estás a ver? Para milhares ou para centenas. Claro. E se calhar é a beleza dos concertos, não é, mano? Sempre uma cara diferente, é sempre um público diferente. Dá um prazer especial tocar fora do país também, porque é estranho como é que não percebem o que estás a dizer e estão a sentir aquilo daquela forma. Mas tocar em Portugal é de norte a sul. Tu vês, isto é um país muito eclético, muito diferente. O que é que tu gostas mais de fazer? Tipo, o teu dia que eu mais gosto perfeito. De fazer? Assim, já fui bué Dino de Santiago, então curto bué de ser Claudino. mas não há como fugir a um e a outro. Mas gosto muito de... Tenho feito pouco, mas das coisas que mais me relaxa é desenhar. Desenhar é uma cena que deixa-me mesmo criar aqueles meus universos. Deixa-me... É quando eu consigo sair mais de mim, ficar mais tempo longe e não pensar na realidade em que estou a viver. Sim, o transe é maior. Não sei se é porque é tão visual, porque as notas tu não vês, né? Só cantas e sentes, mas ali tu estás... É completamente visual. Tu estás a desenhar o que a tua mente está a transmitir e depois fica logo materializado. A canção não, ainda é muito digital, fica muito
nos computadores, fica muito, não consegues ver a forma dela, só consegues sentir a energia que ela está a transmitir. Então, pá, a harmonia que eu sinto quando estou a desenhar, porque mesmo quando desenho é música, e não consigo desenhar sem ouvir música, então acho que é um casamento bonito. Tu estudaste História da Arte, estavas a dizer há bocado? Sim, mas no secundário. Só que depois aprofundei a título pessoal os movimentos. Em vez de ficar, ou seja, artistas que eu depois admirava, depois ia e esmiuçava. O Dalí e o Magritte foram 2 artistas que tiveram uma influência gigante nos meus 16, 17 anos. Então estudei tudo, a vida pessoal, a vida artística, as falcatruas do Dalí em assinar as telas. Quando foi para os Estados Unidos, assinava as telas em branco, os alunos pintavam e ele vendia. Tipo, cenas assim. Então, pronto, vivi muito, fui mesmo até Figueiras para conhecer a casa dali e tudo. Depois o Picasso também, numa determinada altura, também Fronteira, né? comecei a apreciá-lo muito ali. A fase do cubismo, toda a gente... Eu para mim não, como gostava de realismo, eu também veio aqui enganado. De repente fui ao museu e comecei a ver as cenas... Não, comecei a ver as cenas dele em puto. Okay. Como é que ele já desenhava o hiperrealismo em puto? Era assim, não, este gajo não existe. Ou seja, já era tão banal para ele que ele criou uma realidade. E depois aí comecei a dar valor à criação. Tipo, o poder de tu criares e não de replicares. Estás a ver? Sentes que isso te influencia? Sentes que a arte, seja ela música, seja o desenhar, te influencia na tua vida pessoal? Influencia. Até podes estar mais relaxado por teres o que seja? Ou, em que é que sentes que isso te influencia? Eu sinto que quando escrevo é sempre com imagens. Minhas letras têm muita imagem. E isto é, sem dúvidas, o facto de desenhar e quando tu escreves e queres, como uma pessoa não vai poder ver, é quase que desenhares a canção em vez de a escrever. Como e não depois quem visse o verso e ouvisse a cor. Yes. Literalmente. E depois... imagina, no futebol, a forma como eu quero me superar sempre tem mesmo a ver com a cena de eu ter jogado futebol no Quarteirense. É aquela cena de não é o nunca querer ser melhor do que o outro, é tipo, não fui forte agora, tipo, tenho que lhe dar. Então para mim o palco é isso, estás a ver? Então mesmo a minha team, para mim é como se fosse uma equipa de futebol, vamos todos e é para vencer, mas tipo, respeitar o adversário. E o adversário muitas vezes és tu próprio, estás a ver? Então respeita-te. E o público é que é o grande anfitrião, estás a ver? E isso foi logo uma das cenas que eu fiz questão que a minha equipa percebesse, que é, nós estamos aqui para servir, porque o concerto foi pago, todas estas pessoas, as equipas técnicas, tipo, da minha equipa, que está comigo no palco, ninguém comunica com as equipas técnicas dos outros sítios, a não ser para transmitir uma boa tarde ou uma boa noite, mas se for para fazer queixas, nunca ninguém faz. Ou seja, ou passam a palavra a mim, ou passam ao road manager, e essa pessoa depois vai se dirigir, porque muitas vezes até a tua própria equipa, se não for bem disciplinada, vai meter em causa a tua imagem na estrada, estás a ver? Ou destruir os camarins, ou comer e deixar metade da comida mastigada e a outra em cima da mesa para alguém ir ali limpar. Não, estás a ver? É mesmo, muitas vezes eu sou o último a sair e tento até dar o meu toquezinho, mas depois vais para a estrada e toda a gente gosta da tua equipa. Olha, a equipa de Dino não dá trabalho nenhum, estás a ver? E isso dá um prazer gigante, porque eu também já estive do outro lado, como produtor ou como curador, e quando tu recebes o respeito de quem vai ali atuar, não há nada. É a melhor forma, a gente não pede mais nada, é só respeita só o trabalho. É engraçado que eu farto-me dizer aqui que ser músico ou ser lutador é muito parecido, na realidade é tudo artistas, nós também funcionamos como artistas, é exatamente igual. Isso estás a dizer agora da tua equipa ser malta respeitadora, que respeita aos outros, que vai e não dá trabalho nenhum, acontece exatamente a mesma coisa no mundo da luta. Tens muitas equipas que vão e estão sempre a fazer queixas e sempre na coisa, e depois são até algo arrogantes para os organizadores, vão uma, vão duas, nunca mais lá vão. E nós até fazemos por ser, mas não fazemos de propósito, nós somos malta simpática, que gosta de facilitar, porque também sabemos que ser organizador do evento não é nada fácil, não é nada fácil. Eu nunca organizei nada, mas já vi de perto o que é organizar, porque a minha treinadora farta-se de organizar coisas.
E tenho respeito por quem está do outro lado. Nós somos os lutadores, vamos dar o espetáculo, entre aspas, mas estamos lá porque alguém nos convidou. Porque alguém está a fazer para que aquilo aconteça. Yeah. E então essas pessoas também merecem respeito. E por sermos pessoas respeitadoras, às vezes temos muito mais oportunidades. A malta às vezes pergunta: mas vocês vão ali, depois vão ali, que estão quase sempre fora do país a lutar. Porquê? Como é que vocês arranjam isso? Não é nada. Fazemos um bom trabalho, obviamente, sim. Yeah. E a malta gosta de nos ver competir. Mas também tratamos bem as pessoas. Às vezes há gajos que são tão bons, às vezes até podem ser melhores do que nós, mas se maltratarem quem está a organizar, não se admirem não serem convidados outra vez. Eu acredito que isso na música aconteça igual, não? Muito. Em todo o lado. Muito. E faz sentido, estás a ver? Obviamente. Porque, no fundo, todos somos artistas. Todos. Até quem vai assistir ao teu concerto está ali como artista a apreciar, ou quem vai ver um combate está ali como artista também a sonhar. Então, fazemos todos parte do mesmo ecossistema. Mano, vamos só viver em harmonia. Vamos só curtir um momento, mas todos, cada um a saber, a saber qual é o seu lugar e ao mesmo tempo a não achares que o teu lugar é superior ao do outro. Eu acho que vai muito por aí. Tipo, toda a gente tem o seu fator de importância. O concerto, pode ser o maior artista do mundo, não tens público. É mesmo, isso é verdade. Pode ser um ganda público, não tens artista. Exatamente. Não é? Ali a fazer ondas. É isso, pode ser o maior produtor do mundo. Não há máquina que tu possas produzir. Onde é que vamos parar? Não é? É assim. É trabalho de equipa, é um ecossistema. É um trabalho de equipa, é um ecossistema e temos que nos respeitar como um ecossistema. E é por isso é que o nosso panorama viu-se a fragilidade da nossa indústria com a pandemia. Porquê? Porque realmente tu vês, imagina, as equipas de management, aí começaram a pensar, afinal há equipas técnicas, aí afinal, luz, som, isto afinal leva assim tanta gente. Depois só vês o artista no palco. Mas quem está por trás, a grande máquina que está por trás, são muitas pessoas, muita gente a investir muito tempo para que aquele momento de uma hora e meia aconteça, como tu vês nos combates, seja o melhor possível, e que seja o melhor possível. Então, quando para toda a indústria, realmente há muita gente e a fome foi real, e a pobreza envergonhada foi real. E na indústria da música, infelizmente, é chapa ganha, chapa gasta. E depois, muitas vezes, já haviam equipas, como começou a subir, as equipas começaram a investir muito. Exato. E de repente, pumba, grande surra da pandemia, e não tinhas ninguém para te acudir, nem nada. É por isso que tu, Claudinho, apoias algumas associações e até alguns artistas, não é? É verdade. É por causa disso. É verdade. Como Claudino, eu quis pensar também no futuro do Dino de Santiago, estás a ver? Que é eu estar a olhar para projetos, por exemplo, um projeto que é o Projeto Monte Cara, a primeira banda africana a tocar e a formar-se em Lisboa, ou seja, mais ou menos? 1976. O Bana, que foi o mentor do projeto, aquilo era uma casa-restaurante, as emendas dos restaurantes africanos até hoje são réplicas de que o Bana já tinha feito em 1976. O Bana, o Lionel Almeida, o Dani Silva, foi uma casa que trouxe Tito Paris, Cesária Évora, tipo, os grandes nomes da música de Cabo Verde, e depois nomes como do Ouro Negro, outros nomes da outra diáspora e dos nossos palopes, de outras gerações, vinham e era ali naquela casa que acontecia. Agora decidem retomar o projeto, o filho do Bana, o Alcides, e fazem um crowdfunding. E aquilo mexeu comigo, porque se este que é o legado da nossa, ou seja, que permite que todos nós hoje sejamos reconhecidos e não sejamos estranhos neste universo musical, foram eles que abriram as portas e hoje estão a fazer um crowdfunding, então o que é que vai ser de nós? Estás a ver? Então decidi logo apoiar, quer monetariamente, quer com a divulgação, e juntar-me ao Alcides e ao Lionel e ao resto dos músicos para um documentário, ou seja, no fundo utilizar as minhas ferramentas que consegui abrir para meter em prol desse projeto. E como esse, vários, estás a ver? Agora tenho pensado numa associação que já em conversa, já temos o advogado e o contabilista, mais o George e a Broda Music,
o Totti, Naela, juntámos já alguns músicos para abrir finalmente uma associação de artistas cabo-verdianos para que tu possas, no fundo, no futuro, ter ali uma pensão reforma. Em Lisboa? Em Lisboa, Onde? em Lisboa. Ou seja, onde ainda não se sabe. Ou seja, ainda não se sabe, mas pronto, a primeira reunião aconteceu na Damaia. Ok. Ou seja, ali na zona de Amadora, ali onde a Brother Music tem o estúdio. Foi ali a primeira reunião e foi bonito porque foi mesmo a pensar no futuro, estás a ver? Porque, tu tens a Casa do Artista cá em Portugal, mas está tudo muito voltado para o português. Neste caso, eu como também nasci e sou naturalizado cá, é normal que também possam um dia ir para a Casa do Artista, mas grande parte destes artistas não, são nascidos em Cabo Verde e tudo mais, mas grande parte das suas carreiras foram feitas aqui em Portugal, então são tão portugueses quanto eu, mas não têm os mesmos direitos. Como chegar a uma SPA ou uma GDA e tu vês que não há representatividade, ou nas majors, nas grandes editoras, não há representatividade. Então, essa associação tem o dever de tentar criar essa ponte, denunciar o que não está certo, mas, acima de tudo, catapultar e tentar realmente ser uma plataforma em que podes entrar em diálogo com os governos, com as várias associações, com a União Europeia e realmente haver, porque há incentivos. Falaste aí da plataforma, é também esse, um dos objetivos da plataforma Lisboa Crioula, não é? Olha, a Lisboa Crioula, sem dúvidas, de tudo que já fiz na minha vida, e está quase a sair, e é a primeira vez que estou a falar sobre a Lisboa Crioula no microfone, mas espero mas que... contextualiza um bocado, diz o que é que é. Sim. A Lisboa Crioula no fundo, é uma plataforma digital que serve como um amplificador de tudo o que é a cultura crioula, que no fundo somos todos. É este momento que está a acontecer aqui, que é onde realmente brancos e pretos fazemos parte de uma geração de ouro. Somos todos crioulos, porque o crioulo é nada mais, nada menos do que o resultado da mistura, e não o negro ou outra coisa, ou o índio. Não existiria crioulo se não existisse uma Europa que andou à volta do mundo e de repente misturou-se com outros povos e criaram a nação crioula. Mas nós, quando falamos de crioulo, vai muito, como existem as línguas, as pessoas associam muito, crioulo negro, e não tem nada a ver. É precisamente o oposto, é o resultado da mistura. Então a Lisboa Crioula vem mostrar o quão próximos nós somos e mostrar o quão semelhantes somos em tudo o que somos, ao invés daquilo que nos separa. Porque as pessoas reparam sempre nas diferenças em vez de nas semelhanças. Nas semelhanças. Então, ali é mesmo a plataforma de celebração da cultura crioula, onde vai nascer um mapa digital, onde vários artistas, escritores, desportistas vão indicar onde é que eles consideram os seus pontos de Lisboa crioula, onde se inspira. E imagina uma cozinheira como a Dona Patriarca na Cova da Moura, onde fomos buscar a cachupa, com o chefe Kiko, a dizerem onde é que fazem as suas compras para fazer, ou seja, as suas refeições, não é? Os seus pratos de arte. E então vem muito como um projeto académico, e vai ter a Academia Crioula, que vai ter várias masterclasses, e é um protocolo de 3 anos com a Câmara Municipal de Lisboa, que começa agora, precisamente no mês de junho, julho, e vai até ao final. Todas as pessoas podem participar nessas masterclasses? Todas as pessoas, gratuitamente. Okay. Gratuitamente. E onde é que vão ser? E é algo, ou seja, vai nascer muito de forma digital, vai acontecer muito no site e nas plataformas da Câmara. Têm que estar atentas. Têm que estar atentas, mas depois de passar, porque foi muito construído sob o sol da pandemia, então havia muitas limitações, não podias inventar com coisas que não sabias como seria o futuro, mas a intenção é ser mesmo espaço físico, ou vários espaços físicos, em que realmente tu levas o centro da cidade às periferias e o vice-versa. E está a dar um prazer enorme, porque sinto que vai fazer toda a diferença. E diz-me, de onde é que surgiu, Dino, essa tua necessidade de alguma forma, puxar os outros, trazer os outros para cima? Ou seja, dar aos outros, se calhar, o acesso a cenas que tu tiveste, que eles tenham um bocadinho desse acesso também. De onde é que isso... Uau, quando é que sentiste isso? A primeira vez? Tipo,
Epá, eu fui sentindo em várias fases da minha vida. Essa é uma pergunta difícil, estás a ver? Mas durante muito tempo, não é? Na minha infância, eu fui sempre tendo mãos que me abraçavam e que me amparavam, estás a ver? Quando eu sonhava algo, eu nunca, raramente tive a condicionante não podes fazer. Ou seja, tive sempre aquela chance de, ok, ele quer isto, então olha, Vamos-te ajudar. vamos ajudar até onde conseguirmos, estás a ver? Enquanto tivermos força, vamos, quer sejam amigos, quer sejam desconhecidos, que me ajudaram bastante, quer seja a minha família. Então eu fui vendo que realmente a única forma de retribuir é dar em troca quase que automaticamente. Tipo, estás a receber e pensas logo em alguém que tu gostarias que também estivesse ali a viver aquilo contigo. Então tornou-se quase que automático esse processo. Ou seja, tipo, é uma vitória, mas tipo, só é vitória se tu realmente conseguires trazer mais um, porque senão é só um momento de selfie. Estás a ver? E então eu vi que todos... Tanto que, mano, os meus prémios, imagina, ganhei em Cabo Verde o prémio de melhor batuque, melhor com o Los John, com o Eva, e depois o prémio internacional, de música internacional, estão todos lá, mano. Levei para a Câmara, deixei na Câmara Municipal da zona de onde os meus pais nasceram, e outro deixei com a Inha Balila, que é tipo uma das pessoas que mais me inspira a nível artístico. Depois tenho os 3 prémios Play ali em casa, mas é para eu entregar, estás a ver? Vou deixar um na editora, um com os produtores e um no meu bairro. Depois, faço sempre questão de deixar, porque eu acho que tu não podes... São as pessoas é que têm que colecionar as memórias, porque elas é que depois vão narrar a tua vida, estás a ver? Tu só tens é que viver, faz a tua parte, não andes com mochilas, com as cenas que vão acontecendo, estás a ver? Qual é o teu maior medo? Morrer sem dizer tudo, mano. Eu tenho bem... Juro-te, mano. Tipo, eu não tenho medo de morrer. É mesmo uma cena que, tipo... Então, por isso é que eu acelero muito os meus processos de criação. Porque eu sinto que tenho tanto para dizer e tanto ainda para deixar que, tipo, não curtia de morrer já. Estás a ver? Então, o meu medo de morrer já é só esse. É, fogo, ainda tens bué para dizer. Então, vou arranjando bué discípulos em que eu vou deixando vários projetos e vou deixando assim, tipo, não, mano, tens de ter fé, confia. Tipo, e vou passando a palavra para, pelo menos, tipo, eu viver nessas pessoas, estás a ver? Essas pessoas replicarem o que eu sonho como humanidade, como viver em comunhão, como realmente, quando estamos juntos, somos muito mais fortes, estás a ver? O que é que Muito tu mais. sonhas, então, enquanto humanidade? Ei, mano, é aquela geração de ouro, mano. Que o pessoal realmente deixa de olhar para a tez e observa. A gente está aqui e tenho a certeza que nenhum de nós pensou em cor, estás a ver? Desde que aqui estamos. E é essa a cena, estás a ver? Então, cada vez mais tu não podes silenciar quando tu vês que isso ainda pode ser uma limitação, estás a ver? Tipo, pensares que esta pessoa, por ser de uma tez mais clara ou menos escura, vai ter mais ou menos privilégio. Então eu sonho mesmo com o dia em que essa merda acaba, estás a ver? Em que os nossos filhos já vão ser esse reflexo. Eu acho que os nossos filhos já não vão trazer esse tóxico no organismo. Acho que já vão poder ser mais livres e cabe-nos a nós depois só manter as rampas limpinhas, bem polidas, para eles chilarem, né? Yeah. Mas é isso. Masters, olha, eu por mim estou bué da feliz. Não, também estou bué, mano. Excelente. Excelente. Curti mesmo bué ter tido Oh, aqui. vocês, Foi mesmo Claudino bom. Pereira na área. Fica com desde já vocês. combinado um regresso, mas aí... Dino de Santiago. Vou, que eu tenho dicas para vocês. Vou voltar. Não, foi mesmo fixe conhecer este teu lado, Yeah. mano. Eu já conhecia uma parte. Eu hoje não fiquei a conhecia e conhecer. até tinha aqui mais coisas para perguntar, Então, mas mas estamos todos olha, limitados pelo tempo. estamos Não, todos meu, ainda limitados. temos. Chuta. Pá, Se só tenho tens mais cenas uma coisa para perguntar, então, que é, no início desta conversa, até acho que antes de termos posto os microfones a gravar, tu tinhas dito que sentias que a música era uma coisa quase egoísta, muito selfish. Ok. E que tu, na tua vida, por tudo aquilo que tu disseste aqui, não és nada assim. Yeah. Como é que tu conseguiste fugir a essa parte da música? Porque é difícil tu estares dentro de uma indústria que é algo que te faz ser egoísta e pensares muito em ti próprio, e ao mesmo tempo conseguir ser uma pessoa que é exatamente o oposto. Tu estás sempre a ajudar outras pessoas, estás sempre a arranjar maneira dos outros conseguirem chegar onde tu chegaste. Como é que consegues fazer isso e ter essa dualidade de conceitos? Na realidade, tu és músico, mas continuas a ser pessoa, mas sem perder a tua essência enquanto pessoa dentro do mundo da música, que é algo que tu consideras egoísta, entre aspas. Mano, eu acho que eu e o Sam devemos ser os artistas com mais featurings que existem, estás a ver?
E depois de ouvir o vosso podcast com o Sam, eu disse assim, uau, então, sabes que eu também tenho essa dica, tenho bué featurings, estás a ver? E muitas participações com muita gente, porque realmente a única coisa que me fez gostar de música foi o espírito de colaboração. E então quando eu fui para a editora, depois para realmente entrares no mercado de trabalho, que é a indústria, e saber olhar para a indústria como um trabalho, se queres viver disto, há muitas tabelas. Pá, não podes aparecer tanto, ou não podes fazer isto, ou não podes fazer aquilo. Foram tantas limitações que a única cena que me fez ser livre, porque eu tinha assinado um contrato, foi, tipo, a partir do momento que eu faço uma canção, deixa de ser minha. Quando eu comecei a sentir que a canção já não era minha, imagina, fazes uma Nova Lisboa, toda a gente canta, já não é tua, já é das pessoas. Tudo certo, toda a gente canta, já não é tua. Então eu comecei a ter um desprendimento tal das canções que fez com que eu me mantivesse sóbrio, estás a ver? Porque senão tu vais a correr atrás do hit. Eu disse assim, mas o que é o hit? Estás a ver? O hit é uma ideia que uma indústria te dá, que tens que fazer um grande sucesso para seres considerado um artista de sucesso. E quando eu pus a base, não, para mim o sucesso é realmente a minha autorrealização. E eu sentir que o meu sucesso é eu estar a ver tipo um Julinho a cantar em crioulo e não ter medo de cantar um funaná, um Vado a cantar em batuco porque era o género que a mãe dele mais curtia, e a avó, e fazer parte da equação deles, esse é o meu sucesso, estás a ver? Então, isso ajuda-te a fugires da tal selfie, estás a ver? Mas a música realmente, se tu não tens cuidado, não é a música em si, a canção, mas a indústria que cerca essa música é uma indústria que te torna um predador, em vez de seres um simples animal que delicia-se com a paisagem, estás a ver? Não, torna-te um predador, tens de comer tudo, estás a ver? Tens de comer tudo o que está, só se comeres tudo o que está à tua volta é que realmente estás a conquistar. E não, mano. Um gajo às vezes só tem que cheirar. Cheira fixe, curto, se não cheira fixe, olha, também vou cheirar outra cena e desfrutares, mano. Está tanta cena a acontecer, mano, e ficares feliz com o sucesso de quem está à tua volta, estás a ver? Porque se estão a ter sucesso a título pessoal, tu vês que aquelas que dentro de casa são pessoas que as famílias realmente estão todas bem. Então, ok, isso para mim é que é sinónimo de sucesso. Tipo, tu tens sucesso e a tua família vive com isso, os teus amigos vivem do que tu estás a gerar. Ok, isso é sucesso. Não, é só egoísmo para mim. Mas não sou a pessoa que está certa de nada, é só a minha opinião. Mas eu também concordo plenamente contigo. Acho que o sucesso é a marca que tu deixas nas outras pessoas. Porque um dia tu não vais estar cá e quem se vai lembrar de ti é quem cá ficou. E se o teu sucesso for só para ti, ser só tu enquanto pessoa egoísta, quando tu desapareceres... Vai contigo para o campo, exatamente. Mano. Quantos e quantos, não é? Exatamente. Nós já vimos, tipo, que o sucesso utópico aconteceu e de repente desapareceram, já nem nos lembramos do nome, exatamente. Só se aparecer de novo a música a dar em algum sítio, ou um combate que tu viste ali, claro, ou uma imagem que tu viste no YouTube de um jogo, é que tu, este gajo existiu, é verdade. Mas se calhar não semeou à volta, não... Sem dúvida. E pá, tu realmente... Eu acho que nós temos de deixar um pouco de nós em cada pessoa que estiver perto de nós. E às vezes o mudar o mundo é isso. É aquelas pessoas que estão perto de ti estarem bem, mano. E às vezes um gajo quer... Tipo, pensas lá no... que eu chamo de... Nem digo aqui, mas... Estás a ver? É muito longe aquele sítio, tipo, fisicamente não dá para lá estares, tipo, ver o que é que podes fazer com o teu vizinho, o que é que podes fazer com... É o que está aqui a acontecer agora com as pessoas que estão perto de ti que realmente importa. Muda aquilo que de vezes, mudar, muitas vezes a gente não sabe o nome dos nossos vizinhos, mano. É verdade. Aqui, porta ao lado, mano. Eles estão a passar fome, um gajo nem sabe. Isso não acontecia em Quarteira, quando tu eras não, mano, em Quarteira, em bairros pescadores, todas as portas abertas. Levavas o chamado croque de toda a gente, todos conheciam toda a gente. Tipo, eu ia, o pessoal que trabalhava nas obras com o meu pai em Vila Moura, apanhavam-me ao fim de semana, levavam-me, eu vinha passado 2 dias, tipo, e os meus pais sabiam que eu estava bem, estás a ver? Hoje em dia, não, gajo, tipo, o filho desaparece 2 dias, minha Nossa Senhora. Porquê? Porque as nossas portas não estão abertas, mano. Nós continuamos a inventar o melhor trinco. Este trinco, este é lixado, aqui ninguém passa. Mas ninguém pensa naquela porta transparente, estás a ver? Poderes viver fixe, que possas estar com a porta aberta, mano. Isso é que é evoluir, não é o portas sem atrás dúvida. De portas, estás a ver? Quando tu chegasses, exatamente, sem dúvida alguma. Porra,
Dicas, Andino. Tá-se, mano. Ainda bem que fizeste mais essa Pronto, pergunta. foi para acabar em grande. Estamos aí, Espetáculo. forças. Olha, muito fixe, meu. Obrigado por teres vindo, Dino. Olha, Não. o Fighter e o Careca fica por aqui. Não, bem fixe, mano. Bem fixe. Quero que isto vá, que isto dure e dure e dure, porque é bem interessante. Lá está, é o sinal. A melhor coisa que a tecnologia trouxe é isto, estás a ver? Podes eternizar estes momentos que ficam para sempre. Exatamente. Essa é que é a cena, meu. Exatamente. Ficam para sempre. Quer a gente quer não. Quer não. Tá aí. Exatamente. Mesmo que a net desapareça, isto Nós fica vivemos isto isso, fica, mano. nós vivemos Ainda está isso. numa Yeah. É? Mesmo que a internet desapareça, Ainda está no teu disco. disco. Isso é lindo. Então, vá, pessoal, o Fighter e o Careca fica por aqui. Obrigado Tamo e fiquem junto. bem, pessoal. Obrigado Até já. Tchau, mesmo. Dino. Um Bora, abraço. malta. Um abraço.